fui fazer um MBA no Japão, fora, que era um negócio que era importante na minha geração, você fazer um MBA, estava se falando muito nisso nos anos 90, e o Verdade. Brasil também estava se reconectando ao mundo naquele momento ali, né? 94, 95, quando eu saio. E, e aí eu começo a escrever alguns artigos para exame lá do Japão, e virei um articulista da revista. Exame, naquele momento ali, realmente um veículo muitíssimo relevante, né, Uhum. no mercado brasileiro. E aí pintou o convite para eu vir, assim que eu me formasse lá no Japão, que para eu vir. Eu estava até considerando, na época, não voltar para o Brasil, fazer uma Uhum. carreira de executivo em outros lugares, mas acabei achando bacana aquela questão. Acho que eu me encontrei também na, na questão de escrever, de lidar com conteúdo, com conhecimento, com informação. E aí eu entro na Abril, em 98, na Exame, e ali eu tenho uma carreira que foi muito bacana. Eu tive o privilégio de participar daquela redação da Exame dos anos 90. Vamos lembrar que nos anos 90, né, Uhum. nos dois termos do FHC, né, Sim. o Brasil teve um choque liberal, né? O Brasil, que antes disso era um país ah, fechado, era um país ali desconectado, com hiperinflação, um país que estava uma carta Uhum. fora do baralho, né? Quando surge a globalização ali nos anos 90, o Brasil também se globaliza, né? Se abre. Verdade. Uhum. Então, a Exame estava numa posição muito estratégica para fazer esse acompanhamento, e fez acompanhamento, curadoria, lançou trouxe, né, um monte de luzes para o mercado brasileiro. E então eu tive o privilégio de fazer parte dessa redação aí, né, por alguns anos. E depois eu tive talvez o meu melhor ciclo, meu grande ciclo dentro da Abril, que foi o convite para dirigir a Super Interessante. Uhum. Aí eu viro um diretor de redação. Para quem não conhece tanto a estrutura como era, né, do jornalismo, o diretor de redação é aquele cara que responde por toda a operação, né, e tal. E aí eu tive condição de, nessa posição, também não apenas atuar editorialmente, mas também começar a atuar com toda a construção de businessman, de homem de negócios que eu tinha feito no MBA e Tá. tudo. Então, eu virei uma espécie de um publisher antes do Uhum. tempo, né? Assim, Entendi. foi um dos É primeiros época caras de ouro essa daí também, da super interessante, né, Adriano? foi assim, a época de ouro da Abril, do Como um mercado todo, né? editorial como um todo, das revistas, né? Uhum. Tudo isso ali a gente acompanhou o surgimento da internet comercial. Foi exatamente ali naquele momento, final dos anos 90, né, que surge a internet Uhum. comercial. E bem, a Abril acabou não conseguindo fazer a sua própria transformação digital, e ficou atrelada a um formato, né, que acabou fenecendo, que acabou deixando de ser relevante na vida das pessoas, que Uhum. é o formato do papel com tinta, grampo, né, que chega até Uhum. você por meio de uma banca de revista. Esse mundo desapareceu, mas naquele momento a gente tinha uma relevância muito grande. E aí, quando eu fui para Super Interessante, aí foi o momento de eu virar esse publisher, né? E aí foi um ciclo muito bom. Foram 5 exercícios à frente da Super. A Super virou uma espécie de uma editora dentro da editora. A gente lançou muitos títulos, tinha um espaço muito interessante para empreender de novo, né? Ali, Uhum. eu ocupei esse espaço que havia, de certa maneira expandi esse espaço também, com um time brilhante de gente trabalhando junto ali. E aí depois, aí sim, eu terminei a minha carreira de 10 anos na Abril como diretor do Núcleo Jovem. Daí eu já virei uma espécie de chefe de diretores de redação em vários títulos, Tá. e eu era responsável por essa unidade, para todos os negócios da Abril que eram direcionados a esse público jovem, né, jovem Uhum. adulto. Então foi realmente uma história muito interessante, super Super interessante, interessante. e,
E tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando agora, né? Como os ciclos ficaram curtos, né, cara? Essa é uma indústria que abriu uma empresa que chegou agora, há 10 anos, em Uhum. 2010, 11, 12, Uhum. abriu uma empresa que estava faturando 3 bilhões de dólares e, e chegou a ter 13 mil funcionários, ou seja, era uma coisa gigante, né? Até para dar meu E, exemplo, Adriano, eu que comecei a faculdade de jornalismo em 2000, quando eu comecei eu não tinha ideia de que um dia ia acabar essa relevância do papel, por exemplo. Eu não fazia ideia disso, em 2000, hein? veja, são coisas que se alteram, essa realidade se altera com muita velocidade, né, cara? Então, Uhum. a gente vive num momento de adaptação, né? Você tem que escolher se você vai ser um dinossauro que não vai conseguir se adaptar às novas condições do planeta e vai deixar para trás 300 milhões de anos de dominância porque você não Uhum. compreendeu que o planeta mudou, você vai Exato. ser extinto, Uhum. ou se você vai ser um roedor, né, que vai Uhum. conseguir adaptar sua dieta ali e tal, e se transformar lá na frente em alguma outra coisa mais interessante. É isso que a gente está vivendo em todas as carreiras, em todas as Todas. indústrias. Não, ninguém mais tem lugar garantido e ninguém mais tem tempo para dominar a bola e olhar para o lado. Quando você domina a bola, você já tem que saber para onde passar. E isso Uhum. nos deixa ansiosos, sem dúvida.